Olá a todos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e eu tenho certeza nisso que hoje a mensagem vai ajudar muitas pessoas, né? Nós cremos sim, com certeza, e aliás, já gostaria até mesmo de convidar você a compartilhar o nosso canal, o nosso vídeo. Tenho certeza que essa mensagem ela vai ser de grande ajuda para o seu cotidiano. E o tema que nós vamos tratar aqui é a força que todos precisam. Eu acredito, Deuseni, que essa palavra força é algo que todos nós entendemos como uma grande necessidade para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. É verdade, porque no dia a dia nós enfrentamos muitas das vezes situações que a gente se pergunta, será que eu vou suportar tudo isso? E eu quero aqui compartilhar apenas um versículo desse Salmo 18. Na verdade, é uma frase, né? Que Davi, no momento de oração, ele expressa o quanto ele reconhece essa força dentro dele. Que diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Quando a gente ouve falar Deus é minha força, como nós acabamos de ler aqui nesse salmo, a gente imagina Davi uma vida cheia de vitórias, a vitória contra Golias, a conquista do reinado. Mas quando nós olhamos profundamente nessa oração de Davi, a gente percebe que não se trata aqui de conquista ou vitórias, mas sim de superação. É por isso que esse vídeo, o tema é a força que todos precisam. Até porque, Deuseni, a vida não é somente cheia de vitórias, não é verdade? Mas a vida, ela é cheia de momentos onde nós precisamos de superação. Porque todos nós enfrentamos problemas todos os dias. Com certeza nisso, porque eu tenho certeza, pessoas que estão nos ouvindo agora, e ela diz assim, olha, eu vivi situações que eu tive que superar, senão eu não me levantaria daquela situação, né? E isso que precisa, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, poxa, aquela pessoa tem uma força, ela está sempre decidida, ela está lutando, ela não deixa esmorecer, ela vê uma força naquela pessoa, mas ela não entende que ela está superando muitas coisas. E é como você bem precisou, não é aqui referente a conquistas, porque se você for olhar vitórias, conquista, como exemplo de Davi, que venceu Golias, poxa, que história de Davi, mas a gente só vê aquela parte ali muito bacana, né? Mas o que ele superou em momentos que ninguém sabe, em secreto. E muitas pessoas nisso, quando olham uma situação de alguém e falam assim, poxa, como eu gostaria de ser como aquela pessoa, ela está conseguindo vencer e eu não consigo, mas você não sabe o que ela fez para superar aquilo. Então é isso que é mais importante, não é aquilo que conquistamos, mas aquilo que superamos. E além disso, como você acabou de dizer, nós precisamos superar os complexos, as fraquezas, o passado, traições, a perca de um ente querido, de superarem seus traumas, seus problemas, pessoas que tiveram relacionamentos que não deram certo, pessoas que foram traídas, pessoas que elas tiveram algum divórcio, por exemplo, no casamento, e isso é um grande problema, ou melhor, esses são exemplos de grandes problemas onde as pessoas elas se sentem na necessidade de encontrar uma grande força para superarem esses momentos tão difíceis em suas vidas. E Davi buscava em Deus essa força, não somente para vencer as batalhas, mas sobretudo para superar cada momento difícil em sua vida. E quer ver um grande exemplo que nós podemos também comparar? Como eu posso dizer que uma pessoa está superando? Quando ela continua andando, quando ela continua vencendo, lutando para cada objetivo que ela tem. Mas quer ver uma pessoa que não está superando, Nilson? Aquela que para no meio do caminho, ela desiste. Ela não está superando, ela está olhando para o passado, olha, aconteceu isso, eu não quero mais saber de vida sentimental, não quero mais casar com ninguém, eu sofri com essa pessoa. Ela não superou. Eu não sei se eu vou construir uma família, eu não sei se eu vou mais vencer nos meus objetivos administrativo ou financeiro, eu vou deixar tudo para ir porque eu creio que não dá para mim. Ela não está superando, ela está sendo vencida, está se deixando se vencer. Se ela não superar nisso, ela para no meio do caminho, ela fica frustrada em todas as áreas da vida dela. Sim, é verdade.
E é por isso que nós estamos aqui pegando um exemplo de Davi. Quando nós olhamos ali tudo aquilo que Deus fez na vida dele, a gente vê uma vida de vitória, de fato, não é? As vitórias, as conquistas, tudo aquilo ali. Só que muitas pessoas esquecem que Davi não foi forte somente para vencer batalhas, né? Até porque eu nem sei se eu posso dizer isso, que Davi foi forte, porque, olha, ninguém é forte o suficiente para conquistar qualquer coisa, né? Nós recebemos de Deus capacidade, Deus nos capacita para tal coisa. Mas a gente vê bem aqui que Davi, nos seus momentos secretos, como você bem lembrou, nos seus momentos difíceis, porque as coisas que Davi ele enfrentou na própria casa, no meio familiar, no reinado, o abandono, as traições que ele teve, os momentos muito difíceis que a gente vê que somente a força de Deus para capacitar alguém a superar tudo aquilo ali. Então hoje, tratando de mim, de você, de cada um de nós também temos a mesma necessidade de buscarmos essa força de Deus para poder superarmos tudo aquilo que a gente sabe que sem Deus nós nunca teremos a condição de superar. Então, ter essa força significa poder superar os momentos difíceis na vida, já que nós falamos que a vida não é somente de conquistas, de vitória, mas a vida é cheia de desafios, de momentos difíceis, de problemas na qual nós nos sentimos muitas das vezes incapazes de superá-los. Você imagina, o Davi não poderia imaginar que o próprio filho ia perseguir ele? Isso tudo que eu estou dizendo aqui, que nós estamos falando através da palavra de Deus, de exemplos de homens no passado que superaram, como acabamos de dizer, é exatamente isso. O superar é você crer que você vai sair daquela situação. Se você para, você não consegue superar. É verdade. E superar com essa força de Deus é o mesmo que entender que Deus ele está nos animando, Deus está nos fortalecendo para que a gente possa continuar a crer, mesmo quando tudo parece tão difícil ou até mesmo impossível. E até porque não podemos nos esquecer, Deusini, que há muitas situações em nossas vidas que nunca seremos capazes de vencer sozinho, por nós mesmos, sem a força de Deus. E nessa oração de Davi, Deusini, ele reconheceu que Deus era o único que poderia dar a ele força para superar tantos momentos difíceis em sua vida, né? Há pessoas que tudo que ela está desejando nesse momento é encontrar essa força interior para continuar, caminhar, para continuar, ir em frente, para não pensar mais no passado, para deixar tudo para trás, para conseguir, se levantar. Então, se é isso que neste momento você reconhece que está precisando de verdade, então peça a Deus essa força. Fale com Ele dos seus problemas, fale com Deus das suas dificuldades, dos seus momentos difíceis, de tudo aquilo que você está enfrentando e que você não consegue nem dividir com ninguém. Há pessoas que ela se encontra tão deprimida diante dos problemas e o pior é que ela não consegue compartilhar, dividir. Não falamos aqui que você tem que falar dos seus problemas para todo mundo, não, mas buscar ajuda, porque quando você conversa, quando você fala, você pede socorro, você exprime aquilo que você está enfrentando com um amigo, com um parente seu, com alguém que você tem confiança e sabe que essa pessoa poderá ajudar você. Então você está, deixando de carregar esse fardo. Quando a gente age assim para com o ser humano, nós nos sentimos bem. Imagina quando nós fazemos isso para com Deus, quando nós levamos para Deus os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas fraquezas, as nossas incapacidades, e nós falamos para Deus, meu Deus, eu não consigo superar esse problema, não sei como resolver isso, não consigo superar esse medo, não consigo superar o meu passado, tudo aquilo que eu vivi, os meus traumas, mas o Senhor é a minha força, eu preciso dessa força para me vencer. Isto é o que Davi fez, e isso é buscar em Deus aquilo que nós reconhecemos que por só mesmo
nós nunca iremos vencer. E quando a pessoa ela se coloca em disposição nisso, em orar e ali pedir a Deus força, quando você fala, aquele peso sai de você, né? Porque Jesus ele está pronto para tirar esse peso. E você contar com ele, porque a força realmente vem dele. Aqui não estamos falando só da história de Davi. Quando a gente fala para você, é o que a gente faz, o que a gente está vivendo. Nós temos vivido isso. E a cada dia, superamos a cada dia. Não somos perfeitos. Estamos aqui falando para vocês, não somos um coach, que estamos aqui motivando vocês a vencer na vida, mas simplesmente uma prática de vida que nós estamos vivendo. E nós estamos falando para vocês aquilo que nós colocamos em prática e que vemos resultado na nossa própria vida. Por isso nós estamos levando para vocês como testemunha que Jesus, ele pode nos ajudar em toda circunstância quando nós dependemos dele. E quando a gente pensa assim, eu não vou superar isso, e Deus quer realmente isso, ele quer que nós venhamos até ele para pedir ajuda, como Davi reconheceu que apesar de tudo isso, eu reconheço que a minha força veio do Senhor, porque um ser humano nisso, naturalmente falando, não teria como superar tudo, não é verdade? Sim, sem dúvida. E esta é a razão pela qual estamos aqui compartilhando essa mensagem com você, porque nós entendemos que há pessoas que nos assistem, Deuseni, que não sabe o que fazer, que está se sentindo exatamente enfraquecida diante dos problemas, achando que não tem mais solução. E às vezes, você sabe o que é pior? As pessoas sempre pensam como a saída do sofrimento tirar a própria vida. Quantas pessoas que estão nessa situação porque elas não conseguem superar os seus traumas, seus momentos difíceis. Mas nós estamos aqui para dizer para você, como Deuseni acabou de dizer aqui, nós não somos perfeitos, não, mas nós podemos dizer e afirmar que essa palavra ela é verdadeira porque em muitos momentos em nossas vidas nós tivemos a necessidade de buscar essa força de Deus para superar situações que reconhecemos que sem a força de Deus era impossível de permanecer de pé. A oração que Davi fez trouxe um grande resultado na vida dele e nós acreditamos que se você fizer o mesmo, você terá essa força que você tanto precisa dentro de você. Eis aqui o que Davi, ele disse para Deus: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Assim como Deus não desamparou Davi e deu a ele a força que ele precisava, porque aqui é exatamente uma oração que expressa uma necessidade tão grande de encontrar forças para superar cada momento difícil. E nós temos a certeza que se você também reconhecer que em Deus está essa força que você precisa para superar tudo na sua vida, você também encontrará, porque Ele não desamparará você. Ele não faz acepção de ninguém. É verdade, Nilson. Assim como Davi fez essa oração e houve resultado, a pessoa também tem que crer que a oração dela, né, ela se aproximando de Deus, Ele está pronto para te ouvir e abrir o seu coração e falar tudo que está acontecendo com você. Isso é muito bom, que Deus se sente muito à vontade quando a pessoa vem em busca dele. E eu tenho certeza que essa pessoa terá muitos resultados nisso. É verdade. E é por isso que nós não podemos esquecer o quanto nós precisamos da força de Deus. Você precisa dessa força de Deus? Então saiba que Ele está de braços abertos a socorrer você, a te fortalecer, te dar a você ânimo, coragem, para que você possa superar a cada dia os seus momentos difíceis e fazer você ter uma vida plena de vitórias. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e te fortaleça em cada instante na sua vida. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que colocando em prática tudo que vocês ouviram aqui e confiando em Deus, haverá resultado. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.